Olá, o meu nome é Eduardo. Eu sou integrante de um grupo que vai apresentar esse trabalho para vocês. Esse trabalho é produzido por alunos da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, aqui da USP. E a gente tem nessa disciplina, uma oportunidade de trabalhar em conjunto com um núcleo de apoio fiscal, que é lá da Receita Federal. Esse núcleo de apoio fiscal, a contábil fiscal ou contribuinte, busca basicamente trazer informações para toda a população brasileira sobre como cumprir melhor com a nossa cidadania fiscal. Bom, o tema dessa aula é atividade rural. Atividade rural ela é tributada pelo imposto de renda da pessoa física. E aqui a gente está considerando especificamente os produtores rurais que não exploram essa atividade pela pessoa jurídica, que não constituem pessoa jurídica para tanto. Esse outro caso seria bastante diferente de tudo que a gente vai apresentar aqui. Então, a gente está falando somente das pessoas que vão por conta própria e exploram tudo em nome próprio, né? E como que se dá essa tributação? Essa é a primeira pergunta. Essa tributação ela se dá através da base de cálculo. O que é a base de cálculo, né? Base de cálculo é um conceito básico de direito tributário e contabilidade tributária, que é o valor sobre o qual se incide a alíquota, para encontrar o tributo devido, né? Então, basicamente, a gente vai ter que encontrar qual que é a grandeza econômica sobre a qual vai incidir o tributo. No caso da atividade rural, essa grandeza é o resultado positivo. E quando eu falo positivo, a gente precisa ter em mente que é só se for positivo que a gente vai ter uma tributação. Se o resultado for negativo, a gente pode não ter essa tributação. Esse resultado positivo ele vai ser adicionado à base de cálculo do imposto de renda comum, o imposto de renda da pessoa física normal, né? E o que acontece? É como se houvesse um balaio. Dentro desse balaio tem lá todos os rendimentos tributáveis, né? Tem lá o que ele recebeu por um emprego, tem outros recebimentos que foi a venda sei lá, vendeu uma casa, uma segunda casa que ele tinha, e não se enquadrou nas isenções, então isso também vai ser um rendimento tributável. Então, nesse balaio vão entrando todos os rendimentos tributáveis, né? E daí também entra nele o resultado positivo da atividade rural. E como que eu acho esse resultado positivo? Seria tão importante? Eu acho pelo simples confronto entre receitas e despesas ou investimentos. Esse confronto ele vai sempre se dar pelo regime de caixa. Essa é a nossa lógica aqui nessa tributação, né? A lógica de caixa. Que isso significa? Isso significa que a gente não vai olhar para o volume de contratos fechados no momento X. A gente vai olhar para o volume de capital embolsado no momento X. Então a gente sempre olha para o caixa, a gente não olha lá para a gaveta dos contratos, né, para fazer para dar alguma imagem um pouco mais didática para vocês. E então olhamos para o caixa e vimos que ingressou 50 e esses 50 ingressaram por conta da venda de uma saca de soja. Bom, a gente vai ter reconhecido essa receita nesse momento. Mesma coisa para as despesas, né? E como que é feito esse acompanhamento da atividade rural? Bom, basicamente tem três alternativas. Alternativa 1, livro caixa da atividade rural. Alternativa 2, a prova documental. E alternativa 3, a apuração contábil. Dessas três, essa aqui é a mais comum, a de cima, né? E essa daqui de baixo a gente não vai comentar, porque, bom, isso aqui é bastante mais complexo. Apuração contábil, para vocês terem alguma
ideia um pouco mais visual, é a mesma coisa que as empresas, pessoa jurídica fazem, né? Isso significa que tem todo um cuidado criterioso do que vai ser reconhecido ou não, tem que ter várias elaborações de demonstrações contábeis, o que torna esse procedimento bastante mais trabalhoso e o que não costuma ser muito a realidade aqui desse âmbito específico da tributação das pessoas físicas, tributação da atividade das pessoas físicas. Uma outra observação nesse slide é que todas as informações que a gente está trazendo para vocês, elas são tiradas desse documento aqui, né? Esse documento ele é disponibilizado anualmente, sempre atualizado pela Receita Federal. Se você digita isso no Google, você acha muito fácil. E é legal porque ele tem uma estrutura por questões, se a gente digita as palavras-chave lá, é bastante fácil de encontrar. Bom, então é isso. Agora vamos pro próximo slide, que a gente vai começar a ver cada uma das duas formas lá que serão abordadas nesse vídeo. Então, a primeira forma de apurar receitas e despesas é pelo livro caixa. Livro caixa, o que acontece? O conceito é bastante simples, a gente pega um livro e vai escrevendo receita de tanto a título de X, receita, despesa de tanto, tal. Então, não tem muito segredo aqui. O que acontece é que quando essas receitas e despesas vão se avolumando e se diversificando, aí fica um pouco mais difícil de fazer esse acompanhamento e ter tudo bem organizado. Por conta disso, existem hoje programas de computador que fazem todo que organizam isso tudo de uma maneira mais fácil para a gente. Esses programas são vários, tem inúmeros aí no mercado, e eu vou comentar de um deles, que é esse daqui, o livro Caixa da Atividade Rural, que é um programa disponibilizado pela própria Receita Federal. Se você entra lá no site da Receita Federal, fácil de achar. E o legal dele é que tem uma integração com a declaração de ajuste anual. Isso significa que quando a gente vai ter que, se você usa esse programa esse ano, por exemplo, e no ano seguinte vai fazer a declaração de ajuste anual, boa parte das informações que você precisaria preencher na declaração de ajuste anual já vai ser automaticamente puxada desse programa, tem a opção lá de importar, o que facilita bastante em alguns casos mais complexos aí. Bom, uma outra observação nesse slide é que esse programinha aqui, ele não é o mesmo do que um outro. Quando chega o momento de falar desse outro, eu vou retomar essa informação, mas já adianto que esse é um programa que é opcional. O outro será obrigatório em alguns casos. Bom, agora a gente vai para a questão da prova documental. Como que se dá a prova documental? Basicamente, a pessoa vai calculando por si e não tem que sistematizar isso de alguma forma específica e vai calculando por si qual que é o resultado da atividade rural e chega e só que nesse caso o produtor vai precisar somente guardar os documentos que comprovem essas receitas, despesas e investimentos. Então, como vocês podem imaginar, é um procedimento um pouco mais rudimentar quando a gente compara com esse outro aqui, que você tem até programas automatizados para fazerem os cálculos e algumas análises. Então, aqui a gente tem algo um pouco mais simples. Essa simplicidade ela não é compatível com todos os contribuintes. Ela é compatível apenas com aqueles que têm uma receita bruta total de até 56 mil no ano.
Por quê? O sentido disso daqui é que, bom, acima de 56 mil, é muito difícil que a pessoa consiga fazer toda a apuração, todo esse acompanhamento só por essa forma, né? Porque, bom, é muito fácil de que um documento se perca, alguma coisa assim. Então, é por isso que a gente tem essa limitação. Então, para quem fatura mais do que 56 mil no ano, obrigatoriamente vai ter que escriturar pelo menos pelo livro caixa da atividade rural. Tanto para esse cara aqui, o que fatura menos de 56 mil no ano, como para o cara que fatura mais, é possível fazer o livro caixa de atividade rural. Então, eu faturo menos, mas eu quero fazer o livro caixa. Pode ser, não tem problema, não tem vedação nenhuma. É até mais aconselhável que isso seja feito assim. E a mesma coisa, se esse ou esse quiserem fazer pela apuração contábil, que eu mencionei um pouco por alto no começo, não tem nenhuma vedação também. Bom, agora eu vou falar do outro programa, que esse sim é obrigatório. Esse é obrigatório não para todos os contribuintes, somente para aqueles que tenham receitas brutas no ano superiores a 4.800.000. Esse programa tem essa sigla, né, LCDPR, Livro Caixa Digital do Produtor Rural. Esse programinha aqui, ele se insere num assunto que a gente chama de obrigações acessórias em direito tributário, em contabilidade tributária, né? Obrigações acessórias porque são obrigações que ajudam na obrigação principal, né? São obrigações que estão aí para servir uma correta informação para a Fazenda Nacional, para a Receita Federal, né? Do que é devido ou não, do que aconteceu, né? Então, todas essas obrigações acessórias têm esse sentido. E justamente por isso, esse livro caixa ele vai ser esse livro caixa digital, né? Vai ser um arquivo digital que o próprio contribuinte, normalmente é o contador que vai fazendo isso através de umas informações prestadas, né? Vai preenchendo eletronicamente, transmitindo pela internet para a própria Receita Federal. E aí a Receita Federal vai tendo esse acompanhamento lá, mês a mês, de todo o ano que foi exercida essa atividade rural. A gente já falou da base de cálculo, né? Que vai ser o valor sobre o qual incidirá a alíquota. A gente só não falou qual será essa alíquota. A alíquota ela vai ser a mesma de todos os outros casos, a mesma da tabela da atividade, do imposto de renda das pessoas físicas, né? Então essa aqui é a tabela vigente hoje e são esses os valores, né, de alíquota e de parcela a deduzir. Então você pega lá a base de cálculo, multiplica por esse e subtrai esse. Aí você encontra o valor devido, né? Ah, mas eu não tenho só atividade rural, eu tenho também outras atividades. Então, aí a gente volta naquele raciocínio do balaio, né? Como vai ser tudo um balaio só, você vai ter que considerar toda a base de cálculo, inclusive para fins de saber qual é a faixa de tributação em que você se enquadra. Então, por exemplo, eu recebi 40 mil de atividade rural, em tese eu estaria aqui nessa terceira faixa, né? Mas também recebi outros 40 mil de um emprego que eu tenho. Então, aí eu vou subir e caio aqui na última faixa, né? E tudo, tanto a atividade rural como esses outros 40 mil, vão se sujeitar a essa alíquota maior, né? Agora a gente vai ter algumas observações sobre algumas minúcias dessa atividade específica, né? Então, como a atividade rural ela está muito ligada ao imóvel, boa parte dessas minúcias vão estar relacionadas a isso, ao imóvel que é explorado, né? O imóvel rural.
Então, a primeira coisa é que esse imóvel ele pode ser explorado por uma ou mais pessoas, né? Então, pode acontecer de eu e meu tio, por exemplo, arrendarmos aí um, 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 um imóvel e explorarmos conjuntamente esse imóvel, produzindo soja, alguma coisa assim lá, né? Nesse caso, a gente vai ter uma pluralidade de exploradores. E como seria feita a apuração? A apuração é assim: cada pessoa física vai escriturar a parte de receita, despesa e investimento que lhe cabe. Então, se eu tenho acordado com o meu tio, nesse exemplo hipotético, né, que 50-50, então metade de tudo que for investimento, eu vou escriturar como faz parte do minha despesa de investimento. Tudo que for despesa operacional faz parte da minha despesa, né? Se tudo que for receita, eu vou multiplicar também pelos 50% e escriturar lá. Pô, isso aqui entrou 100, mas só que eu tenho um acordo de 50-50, então eu reconheço 50 como meu. E depois, lá na frente, quando chegar o momento da declaração de ajuste anual, na hora de preencher, eu vou preenchendo esses valores individualizados. Então, não vou preenchendo 100, eu vou preenchendo 50, que é o que me coube dessa exploração com outra pessoa, né? A mesma lógica a gente vai ter no caso de arrendamentos e parcerias. Uma observação aqui, esse exemplo tinha o caso do arrendamento, né? Era um arrendamento que eu fazia lá de uma terra e junto com meu tio para que a gente explorasse também em conjunto. Então, esse caso aí, a gente tem um documento comprobatório que é muito importante, que é o contrato de arrendamento, ou outro documento escrito que comprove que aquilo existe. Por que é importante a questão a existência de um documento escrito, porque esse é o documento aceito pela Receita Federal para que ela tenha certeza de que aquilo é realmente uma atividade rural, porque de que realmente um imóvel rural foi alugado, foi arrendado para exercer aquela atividade, né? Mesma coisa no caso de parcerias. É preciso que as pessoas guardem os documentos, né? Depois a gente vai ter aqui uma outra observação com relação ao arrendatário. Então, uma pessoa ou um conjunto familiar, ele pode ser, isso tudo pode ser representado pelo chefe. Então, é, é, pode ficar, quer dizer, não é porque naquele imóvel exploram vários membros da família que todos os membros da família precisam contratar diretamente com quem arrendou, né? Não, pode ser que só o chefe da família seja o arrendatário e a Receita reconhece isso como algo válido e capaz de fazer prova de que a atividade é rural mesmo. Quando a gente vai pensar na multiplicidade de contratos, a gente vai ter uma lógica bastante parecida aqui com esse outro slide, né? Aqui a gente tinha vários exploradores. Aqui, além de vários exploradores, a gente tem vários contratos. Então, vários contratos de parceria. Você tem lá um imóvel, aí você arrenda a parte sul do imóvel para tal pessoa, a parte norte para outra pessoa. Então, existe uma multiplicidade de contratos. Nesse caso, a mesma lógica. Cada arrendatário, o parceiro, vai contabilizar em separado o que lhe compete, né? E depois o resultado positivo, se houver, vai ser acrescentado na base de cálculo na base tributável do imposto de renda da pessoa física. No caso de animais aqui é outra observação que é legal, é a gente ver
Bom, primeiro isso, né? Todo o tratamento que eles recebem é o mesmo do plantio das outras culturas. Vai ser acompanhado por livro caixa ou por prova documental e tudo mais. Mas é importante a questão da habitualidade. Por quê? Porque se a compra e venda de imóveis não for algo habitualmente exercido pelo produtor rural, então essa compra e venda vai ser tributada pela forma do ganho de capital, o que é completamente diferente disso que a gente está vendo aqui. E o que seria um bom exemplo dessa habitualidade não contemplada, né? Bom, seria o caso, por exemplo, eu recebi lá um rancho bom, soube que um amigo estava querendo, teve a vaca dele pariu e agora eu tô querendo comprar esse bezerro porque, enfim, um investimento que eu queria testar, ver se funciona, e vou lá, compro esse bezerro e daqui a 2 anos vendo esse bezerro. É um bezerro em um rancho, quer dizer, não é uma coisa habitual, né? Eu nem trabalho com isso todo o tempo da minha vida, então, quer dizer, aquilo não é a minha atividade profissional, não exerço aquilo com habitualidade. Então, nesse caso, é muito forçação de barra falar que seria uma atividade rural. E justamente por isso, a venda desse boi, né, depois de crescido e gordo, seria tratada como um ganho de capital. Os imóveis rurais, a gente já comentou, são muito importantes e justamente por isso existe um cadastro de imóveis rurais e esse cadastro ele gera um código para cada imóvel rural. E é interessante porque a gente vai ver daqui a pouco, na hora de preencher lá a declaração, é preciso informar esse número de cadastro, né? A existência desse cadastro agiliza uma série de processos lá internos para a Receita Federal, por isso que ele é importante. Ele agiliza uma série de informações que a Receita precisa saber para conseguir verificar se a cidadania fiscal tá sendo efetivamente observada, né? Bom, esse aqui é o nosso grupo. Esse sou eu, Eduardo, quem está falando com vocês. Esse aqui é o Douglas, essa aqui é a Jaiene, esse aqui é a Rebeca. Então, todos nós preparamos esses slides com muito carinho para todos vocês. Agora, vamos aqui abrir o programa da Receita Federal. E, bom, quando você abre o programa, ele aparece aqui algumas imagens, já indicando que precisa avisos, né, se tem alguma atualização ou não. Depois disso, vem para essa tela. Então, nesse caso, eu vou criar uma nova declaração. Então, vou iniciar declaração em branco. Aí digito aqui o meu CPF. Ele já reconhece o nome e dou OK. Ok, ele vai dando essa informação de que tem a opção da gente fazer deduções legais ou desconto simplificado, que é uma opção bastante favorável em muitos casos, né? E aí, como que é a lógica do programa, né? A lógica do programa são essas fichas aqui. Então, essas fichas vão tendo, a gente vai preenchendo. Então, por exemplo, fichas da declaração. Ficha 1, identificação do contribuinte. Aí vem aqui e preenche todos os dados. Dependentes, se a pessoa tem dependentes ou não, se a pessoa presta alimentos ou não, se ela recebe de pessoa jurídica ou não, o que ela recebe. Então, tem todas essas fichas para serem respondidas, né? A gente, nesse vídeo, vai ver esse bloco de fichas aqui, que é o bloco de fichas da atividade rural. Então, primeira informação que é importante aqui são os dados do imóvel explorado. E então a gente clica aqui, lembra que o imóvel é importante, e vai em novo.
digita aqui o código da atividade, vamos supor aí que é uma agricultura, o nosso sítio lá, que eu tenho com meu tio, chama Sítio Terra Boa. Ele se localiza como Ribeirão Preto, que é onde a gente está, né? E aí vai chegar a hora de preencher o NIRF. Aqui o NIRF é aquele código que eu falei, né? Então, vou chutar um código aqui. Ele já até dá uma informação que parece que é inválido esse NIRF, né? Por isso que é bem interessante, ele já vai cruzando uma série de dados enfim, quando você preenche aqui certo, já reconhece. Preencho aqui a área desse imóvel e a minha participação. Vou colocar 100%, vou colocar 50%, né? Que aí, por exemplo, eu participo em 50% nos rendimentos dessa exploração. Né? E é um imóvel de propriedade única ou posse. Vamos colocar assim. Bom, a gente vai agora para as receitas e despesas. Receitas e despesas é bastante simples, tá vendo que ele nem segrega o que é investimento e custeio, ele só coloca duas colunas. Então não tem muito segredo aqui, a gente vai preenchendo, vocês vão ver que sempre que repetem muitos dígitos, ele já estranha o preenchimento e avisa, ó, isso aqui tá certo. Então é bem avançado esse programinha, né? Daí vamos preencher aqui com um pouco de variação. Vamos um 7, isso. Você vai apertando o Tab, essa é uma dica legal. Ele já vai indo para a próxima célula, né? Isso agiliza um pouco quando você tem que escrever muitas informações. Enfim, assim vai sendo preenchido, né? Se eu tivesse usado algum outro programinha, eu poderia importar aqui. Agora a gente vai para a apuração do resultado, né? Depois de preencher isso tudo aqui, ele já vai apurar automaticamente o resultado da atividade rural. Então ele acusa aqui que foi a receita bruta, se a gente ver aqui, a receita bruta foi 611, a despesa foi 58, a despesa foi 58, ele já faz a conta aqui para chegar no resultado de 553. O que é esse limite aqui? Esse limite tem uma previsão legal, pela qual a pessoa pode ser tributada de uma forma favorecida em 20% sobre a receita bruta total. Então, ao invés, nesse caso, se eu opto por ele, eu optaria, porque é muito favorável, né? Ao invés de ser tributado pelos 553 mil, eu seria tributado pelos 122 mil. O que é esse 553 mil? Isso aqui é a base de cálculo. Então, é sobre ele que incidirá lá, no caso, aqui cairia na última faixa os 27,5. E quando eu opto aqui, os 27,5, ao invés deixa eu só fazer aqui, os 27 mil, ao invés de incidir sobre os 553 mil, incidirá sobre os 122 mil, o que é uma economia tributária bastante considerável, né? Se você pegar aí 122, 322, 8, menos 553, 190, espaço, a gente tem 430 de base de cálculo de diferença na base de cálculo, vezes 27,5, é uma economia aí de 118 mil reais, é bastante considerável, né? Bom, subindo aqui, quando eu clico aqui, ele já aparece uma ressalva pra gente, um aviso. Qual que é o aviso? É o aviso de que quando a gente opta pelo 20%, a gente perde o direito a compensar saldo de prejuízo do ano anterior. Então, o que acontece? Se eu tive, por exemplo, 500 mil aqui, mas tinha um saldo de prejuízo de 400 mil, talvez seria mais interessante para mim ser tributado pela outra forma, porque aí eu poderia compensar os 400 mil
do ano anterior, entendeu? Teria que ser 450 aqui. Deixa eu colocar. Para ficar um pouco mais favorável. Olha lá, ó, tá vendo? 450 mil, quando eu abato dos 553 os 450, aí dá 103. Então, 103 é menor do que 122. Isso significa que a alíquota vai ser bastante mais favorável, entendeu? Bom, isso daqui, essas eram as observações. Vou manter aqui pelo resultado, só para dar sequência. Saldo prejuízo a compensar, exercício seguinte. Não tem prejuízo para compensar no exercício seguinte, então a gente não informa nada aqui. É isso. Vamos agora na movimentação do rebanho. Isso aqui é para caso de quem trabalha com pecuária. E então preenche aqui quanto que tinha, sempre em reais, né? Em estoque inicial, quanto que foi adquirido, quanto que teve em nascimentos, consumo, perdas e o que foi vendido e o estoque final, né? Então ele vai fazendo esse acompanhamento aqui. Aliás, sempre dá para fazer o contraponto, tanto o que é explorado no Brasil como o que é explorado no exterior, né? Isso é importante. Depois, a gente tem os bens da atividade rural. Vamos supor aqui que eu tenho um galpão que é no Brasil e eu escrevo aqui galpão silo de galpão de grãos secos. E aí alimento aqui que esse galpão vale 200 mil. E clico em OK. Então, tá vendo? Ele registra aqui qual que foi o bem da atividade rural. Depois, dívidas vinculadas à atividade, a gente tem aqui, vai preenchendo, né? Vamos supor aí que eu tenho uma dívida de crédito que eu contratei com algum programa aí federal, e aí eu tinha essa situação em 2019, crédito, governo federal. E aí eu paguei boa parte dela no passado, então agora ela está nessa situação. Então aí eu vou preenchendo aqui e alimentando para tudo ser acompanhado, né? E é isso, né? Aí a gente pode importar, né? Aqui quando a gente usa aqueles outros programas que eu mencionei, dá para importar. E eram basicamente essas as informações que a gente tinha, né? Bom, então é isso. Desejo aí que vocês... espero que esse vídeo tenha sido bastante útil e que ajude aí vocês em todas em todo o preenchimento aí da declaração de ajuste anual e acompanhamento do resultado da atividade rural no próximo ano.